Olá, meu querido aluno! Olá, minha querida aluna, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de análise sintática 2 da língua portuguesa. Essa aula é uma continuidade, tá? É a parte 2 de orações subordinadas substantivas, tá? Se você não me conhece, sou a professora Andresa Bello e vai ser um prazer ter você aqui nas nossas aulas. Na aula de hoje, você será capaz de identificar as orações subordinadas substantivas, as objetivas indiretas, as completivas nominais, as predicativas e as apositivas. Além, de classificar as orações subordinadas substantivas não apontadas ali pela norma gramatical brasileira, a NGB, tá ok? Se você está gostando das nossas aulas, tem o desejo de fazer parte do nosso time, tá? Eu sou professora de língua portuguesa, literatura e conhecimentos pedagógicos, tá? Na parte de língua portuguesa, eu trabalho com um curso básico de português para todos os concursos. Para você saber de mais informações, horários, vagas, valores, é só você mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, 021 98662-6382, tá bom? Vai ser um prazer ter você no nosso time. Lembrando que nas nossas turmas, os nossos alunos têm direito ali a aulas ao vivo, onde há interação, pode tirar dúvidas, pode falar comigo, resoluções de questões de concurso comentado, foco e orientação para aquilo que você deseja fazer. Além de todo um material exclusivo e em PDF para o aluno, tá bom? Bem, sem mais delongas, nosso primeiro slide aqui tratando sobre as objetivas indiretas. As objetivas indiretas são aquelas orações subordinadas substantivas que fazem o papel de um objeto indireto. Lembrando que o objeto indireto é aquele termo, que complementa um verbo transitivo indireto. Por que um verbo transitivo? Porque tem verbos que sozinhos eles não conseguem estabelecer comunicação. Como, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, eu preciso, você não vai conseguir estabelecer sentido completo. Você vai falar assim, professora, pela misericórdia de Jesus Cristo, precisa de quê? Porque quem precisa de alguma coisa, precisa de quê? Reparou como o verbo precisar é um verbo transitivo e por ele ser transitivo, ele necessita de um complemento. Só que esse complemento, antes desse verbo transitar para esse complemento, vai ter ali uma preposição obrigatória, a preposição de. Quem precisa, precisa de. Você vai reparar algo parecido com, por exemplo, com o verbo necessitar. Eu não posso simplesmente chegar para você e falar assim, eu necessito. Você vai virar para mim e falar assim, misericórdia, professora. Necessita de quê? Porque quem necessita de alguma coisa. Então, repare que o verbo necessitar é um verbo transitivo, ele pede ali um outro termo para que ele possa ter um sentido completo e ele pede obrigatoriamente com a preposição, necessita de. Tem outros exemplos como acreditar, acredita em alguma coisa, confiar, confia em alguma coisa ou em alguém e por aí vai. Mas vamos lá. No nosso slide de hoje, o ponto 1 do nosso slide, dos nossos estudos de hoje, seriam ali as objetivas indiretas. Elas aparecem, então, acompanhadas por preposição e completam um sentido de um verbo transitivo indireto da oração principal. Essa preposição, elas vão ser introduzidas por preposição e essa preposição, quem pede é o verbo da oração principal. Esse verbo da oração principal, ele será um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento, só que ele vai ser um verbo transitivo indireto, Ele vai precisar ali de uma preposição, A regência dele vai ser por meio de uma preposição. Por isso, funcionam como o objeto indireto do verbo transitivo indireto na oração principal. Relembrando, para você que está aí com dúvida, professor, ainda não está claro, vamos relembrar aqui? Olha o que eu trouxe ali no relembrando. O objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto, aquele famoso VTI, que a professora colocava lá no quadro. E a gente ficava, gente, o que é esse VTI? É verbo transitivo indireto. Só que ele complementa o verbo transitivo indireto com a mediação de uma preposição. Vamos ver aqui alguns exemplos,
O professor escreveu o bilhete aos pais. Professora, nós temos o verbo escrever. Vamos sinalizar aqui, ó. Nós temos aqui o verbo escrever. Porém, se você reparar, o verbo escrever, ele é um verbo bitransitivo. O que é bitransitivo, professora? Ele pede dois tipos de complemento, né? Ele pede um complemento direto e um complemento indireto. Observa aqui, ó. Quem escreve, escreve alguma coisa, o bilhete. E escreve essa coisa a alguém. Ó, escreve a alguém. Então, o complemento aos pais é o nosso objeto indireto, porque se você reparar, nós temos aqui a contração, a combinação, né? Perdão, a combinação da preposição a mais o artigo definido masculino os, que vai dar origem ao, né? Aos, tá? E o primeiro complemento, que é o bilhete, se você reparar, não tem aqui, ó, nenhuma preposição entre o verbo escrever e o bilhete. O bilhete, ele é o complemento direto, que nós chamamos de objeto direto, e aos pais é o nosso complemento indireto. Agora, vamos analisar a segunda frase, ó. O professor distribuiu. Nós temos aqui, ó, o verbo distribuiu. Se você analisar, o verbo distribuir, ele é um verbo bitransitivo. O que é bitransitivo? Você já sabe. Bitransitivo é aquele verbo que pede um complemento direto e um complemento indireto. O complemento direto, como você já deve ter reparado, quem distribui, distribui alguma coisa. Distribui o quê? Repara que o objeto direto seria aqui boas notas, né? Boas notas é o nosso objeto direto. O verbo distribuiu está transitando para esse primeiro complemento sem a presença da preposição. Você não consegue falar essa frase sem os complementos. Se você chega numa sala e fala assim, ó, o professor distribuiu. A pessoa fala assim, misericórdia, não entendi nada. Porque quem distribui, distribui alguma coisa. Distribui o quê? Ah, tá, distribui boas notas. Beleza. Mas distribuiu boas notas a quem? Olha aqui, né? O nosso segundo complemento. O segundo complemento é o que nós chamamos de objeto indireto. Por quê? Entre o complemento verbal e o verbo tem a preposição. Como que eu sei que tem a preposição? Tem a que combinou com o artigo definido masculino no plural, o, dando origem aos, né? A palavra aos, tá? Bem, o que tá faltando ainda a gente ver, tá? Tá faltando a gente ver as orações subordinadas, objetivas indiretas, as completivas nominais, as predicativas, as apositivas e a agente da passiva. Tudo isso a gente ainda vai visualizar, tá bom? Segundo Azeredo, as orações chamadas completivas relativas, porque elas fazem relação a alguém, servem de complemento a verbos que necessariamente são seguidos de preposição. Vamos observar aqui os exemplos, tá? Me oponho. Você não pode simplesmente falar me oponho, porque quem se opõe a alguém, a alguma coisa. Então, repara que o verbo opor, ele necessita de um complemento. E ele está sendo complementado não apenas por um termo, mas por uma oração todinha. Que oração seria essa? Que você fique em minha casa. Então, eu tenho um período composto. Por que composto? Eu tenho duas orações. A primeira oração com o verbo oponho e a segunda oração com o verbo fique. Se você observar a primeira oração, ó, a primeira oração aqui, ela tem todos os termos? Não. Quais são os termos essenciais para uma comunicação? Sujeito, verbo, complemento. Vamos verificar? Qual é o sujeito? Não me oponho. Eu não me oponho. É um sujeito oculto, mas você consegue reconhecer. Tem sujeito. Não ali é o nosso adjunto adverbial de negação, né? É um advérbio. Me oponho. Tem verbo. Mas quem se opõe tem que se opor a alguma coisa. Tem que se opor a quê?
não tem ali o complemento. Então, tá faltando complemento. Onde está esse complemento? Foi arrebatado? Não foi arrebatado? Ele está na segunda oração. Vamos verificar isso? Olha aqui, ó. Que você fique em minha casa. Vamos verificar se na segunda oração está faltando alguma coisa, ó. Quem fique? Você. Você é o sujeito. O verbo é fique. Em minha casa é o adjunto adverbial de lugar. Então, tem todos, né? Não, o verbo ficar é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, então tem todos os termos aqui. Qual é a função dessa segunda oração? Essa segunda oração todinha só existe para complementar, né? Trazer ali um complemento para o verbo da primeira oração, que nós chamamos de oração principal. Não me oponho a quê? Que você fique em minha casa. Nós temos ali abaixo, daremos, quem dá alguma coisa. E dá essa coisa a alguém. Nós temos o verbo dar, que é um verbo bitransitivo. Se você reparar, nós temos dois complementos. Nós temos o primeiro complemento, que quem dá alguma coisa, dá o quê? A nota, tá? Ele dá a nota. Mas ele tá completo? Não, porque tá faltando ainda um outro complemento. Que complemento é esse? É o complemento indireto, que seria ali a quem merecer, tá ok? Se você for analisar agora a próxima oração, vai estar escrito o seguinte, ó. Lembre-se de que você precisa de uma boa nota. Vamos analisar, portanto, o verbo lembrar. Eu posso simplesmente falar eu lembro? Não, porque o verbo lembrar, ele é um verbo que pede complemento, ele é um verbo transitivo. E ele é um verbo transitivo indireto, porque quem lembra, lembra de alguma coisa, lembra de que. Repare então que na primeira oração nós temos aqui o lembre-se, só que lembre-se de que. Se você reparar, nós vamos ter, portanto, toda a segunda oração funcionando como complemento do verbo da nossa primeira oração, tá? Que é a oração que nós chamamos aí de oração principal. Essas orações, esses exemplos que nós vimos aqui, são exemplos com que vão, né, ser classificadas, essas orações, como orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas, tá? No próximo slide, aqui, nós vamos falar sobre as completivas nominais. O que são ali as completivas nominais? Só relembrando a análise sintática 1, nós vimos o seguinte: não são só os verbos que às vezes necessitam de complemento. Em algumas situações, em algumas situations, temos também nomes que necessitam de complemento. Que nomes são esses? Nós temos os substantivos, que às vezes necessitam de complemento. Nós temos os adjetivos, que às vezes necessitam de complemento. E até mesmo os advérbios, tá? Se você for analisar, uma frase aqui simples, tá? Que eu sempre utilizo no nosso material aí, nos nossos estudos. Vamos lá. A frase seguinte, ó. A lembrança do passado martelava-lhe na cabeça. Nós temos o substantivo lembrança. Lembrança é um substantivo que nós chamamos de substantivo deverbal. O que é um substantivo deverbal? Substantivo deverbal é um substantivo que deriva de um verbo. Da mesma forma como o verbo lembrar necessita ali, pode necessitar, pode pedir um complemento, como por exemplo, eu não chego pra você e falo, eu lembro. Porque você vai me perguntar, professora, quem lembra, lembra alguma coisa, lembra o quê? Pedindo ali um complemento. Da mesma forma como o verbo lembrar pode pedir ali um complemento, a palavra que deriva desse nome também pode pedir um complemento. Lembrança, lembrança de alguma coisa, lembrança de quê? Do passado. Existe outro exemplo, o exemplo ali com o adjetivo, né? A mesa vivia cheia de livros. Cheia é um adjetivo, só que fica muito vago se você terminar em cheia, falar que a mesa vivia cheia, porque a pessoa vai perguntar, meu Deus, se a mesa vivia cheia de alguma coisa, vivia cheia de quê? De livros, poderia ser de cadernos, de canetas, de lápis e por aí vai. E nós temos o exemplo com o advérbio. Por exemplo, ó,
ele age favoravelmente. Aí você vai falar, meu Deus, age favoravelmente, mas quem age favoravelmente a alguma coisa. Lembrando que favoravelmente é um advérbio. Portanto, não são só os verbos que às vezes vão pedir ali um complemento verbal. Você viu aqui o exemplo, né, de nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios que necessitem aí de um complemento, tá? Então, olha só ali a observação. Assim como as objetivas diretas ou indiretas, né? As completivas nominais são acompanhadas por preposição. Vamos voltar nisso aqui. Assim como as objetivas indiretas, temos que ter muito cuidado, porque a completiva nominal também são acompanhadas de preposição. Então, olha só que interessante. Uma característica interessante que você precisa de analisar aqui é que tanto os complementos indiretos são introduzidos por preposição, dessa mesma forma, os complementos nominais também serão introduzidos por preposição. Professora, como que eu vou saber que é um complemento nominal e como que eu vou saber que é um complemento verbal? Muito simples. O complemento nominal completa o nome. E o complemento verbal completa o verbo. Então, olha só. Mais uma vez, ressaltaremos a importância de se dominar as funções sintáticas no período simples. Quais são as funções sintáticas do período simples? Ó, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, complemento nominal e por aí vai. Tá? Então, presta bastante atenção, volte em todos os termos lá, tá? Da análise sintática 1 do período simples, que vai ser bem tranquilo você entender a análise sintática 2, que é o estudo do período composto. Bem, a fim ali, então, de você conseguir estabelecer as classificações corretas como esta no período composto. Azeredo, ele sustenta ainda que a preposição mantém-se no registro formal, mas é omitido no uso coloquial, no que tange ali as orações completivas nominais. Vamos ver aqui o exemplo? Olha ali o exemplo com o advérbio. Tenho certeza. Certeza é um advérbio de afirmação. Mas quem tem certeza de alguma coisa, tem a certeza de quê? Né? Eu não posso chegar numa sala e falar, tenho certeza. A pessoa vai falar, meu Deus, tem certeza? Certeza de quê? Que ela largou o marido. Se você reparar, a segunda oração todinha está complementando, né, ali um nome que está contido na primeira oração. Nós temos o exemplo ali com o adjetivo. Olha ali, ó, estamos desconfiados. Desconfiados, nós sabemos que é o quê? Um adjetivo. Mas desconfiado de quê? De que sua atitude fora grosseira. E tem um outro exemplo aqui que tá um pouquinho difícil de ler, mas eu vou ler aqui para vocês, que é com o substantivo, né? Sabemos da necessidade. Necessidade é um nome. Um nome, né? Um substantivo deverbal, um substantivo que deriva de um verbo. Eu não posso simplesmente falar assim, por exemplo, tenho necessidade. O pessoal vai falar assim, meu Deus, tem necessidade de quê? Porque a palavra necessidade pode ali pedir um complemento. Como nesse caso, sabemos da necessidade de que todos estudem, tá ok? Bem, outra observação importante a se fazer no que se concerne às orações completivas nominais é de que elas não devem ser confundidas com as objetivas indiretas. Elas duas, né, tanto as completivas nominais quanto as objetivas indiretas, são introduzidas por preposição. Porém, uma vai preencher a necessidade de se complementar um verbo, a outra vai preencher a necessidade de se completar um nome, tá? Vale salientar ali, ó, tô lendo aqui na nossa observação, aqui em cima, ó, vale salientar que as completivas nominais servem de complemento a um nome da oração principal, enquanto as objetivas indiretas complementam o verbo transitivo indireto. A única coisa que vai ter parecido é a questão da preposição. Tirando isso, não tem mais nada parecido, porque um complementa o verbo, o outro complementa o nome, tá? Isso parece óbvio, mas muitos se confundem, tá?
Vamos observar aqui o exemplo aqui, ó. Olha só os exemplos que eu trouxe. Primeiro exemplo. Tenho necessidade que todos colaborem. Queridos, necessidade, repare que necessidade é um nome, necessidade não é um verbo. O verbo aqui é o verbo ter. Temos, quem tem alguma coisa. Tem o quê? Necessidade. Beleza. Necessidade é o complemento verbal de ter. Porém, ó, essa oração todinha aqui, ó, ela não está complementando o verbo. Ela está complementando quem? Ó, o nome necessidade. Se é necessidade, necessidade de alguma coisa. Lembre-se que necessidade é um substantivo deverbal, ou seja, ele deriva de um verbo. O verbo necessitar é um verbo que pode pedir ali o complemento, né? As pessoas não usam só necessidade, tem necessidade de alguma coisa. Então, da mesma forma que o verbo pode pedir ali um complemento, o nome que deriva desse verbo também pode ali estar pedindo um complemento, beleza? Então, temos necessidade. Necessidade de quê? De que todos colaborem. Repare que essa segunda oração ali, ó, que todos colaborem, é oração porque tem a presença do verbo colaborar, tá complementando o nome necessidade. Diferente do que acontece no exemplo ali abaixo. Olha ali, ó. Necessitamos, quem necessita de alguma coisa. Necessita de quê? Que todos colaborem. Se você reparar, essa segunda oração está complementando esse verbo da primeira oração, né? É porque tá pedindo um complemento. Então, ó, necessitamos é um verbo transitivo indireto e necessidade é um nome. Apesar ali de ambas as orações serem idênticas, vamos dizer assim, a segunda oração é idêntica nos dois casos, né? Nos dois casos, tá? Que todos colaborem. Mas elas estão exercendo funções sintáticas diferentes. Na primeira oração, ó, nesse primeiro caso aqui, repare que a função sintática exercida pela mesma oração, só que em situações diferentes, elas mudam a classificação totalmente. Repara aqui, ó, nesse primeiro caso, que todos colaborem, nós estamos complementando o nome. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Diferente do que ocorre nesse segundo exemplo. O segundo exemplo ali, ó, é a mesma grafia, ó, de que todos colaborem. São as mesmas palavras. Mesma oração. Classificação sintática diferente. Nesse caso ali, tá complementando o verbo. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, ok? Vamos agora falar das predicativas. Predicativa, vamos lá. No período simples, a gente viu que existe o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que é ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, presta bastante atenção agora no que vem a ser as predicativas. Olha só. As predicativas, elas funcionam como predicativo do sujeito da oração principal, tá? Então, elas vão ser o predicativo do sujeito que vai estar dentro da oração principal. Dessa forma, é preciso observar que a oração principal terá a seguinte estrutura: sujeito mais verbo de ligação. O que está faltando? O predicativo do sujeito. Queridos, a única função do verbo de ligação é ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Então, tem que ter predicativo do sujeito e tem que ter sujeito. Qual é a única função do predicativo do sujeito? Só existe predicativo do sujeito porque tem sujeito. Então, tem que ficar ligado no que está faltando na primeira oração. Então, se na primeira oração, na oração ali principal, melhor dizendo, a oração principal, você tivesse a seguinte estrutura: sujeito mais verbo de ligação, e tiver faltando predicativo, você já sabe que vai ter que vir aí uma oração que possa suprir essa necessidade. Quando o sujeito não for oculto ou indeterminado. Vamos ver aqui os exemplos, ó. Minha certeza é que eu amo a minha família. Minha certeza é. Primeira oração. Repara, olha só. Vou pegar aqui a canetinha. Aqui é a primeira oração, ó.
Minha certeza é primeira oração com o verbo é. A segunda oração é eu amo minha família. Se você reparar, eu, sujeito, amo, verbo, quem ama alguma coisa, amo o quê? Minha família, complemento do verbo amo. Então, a segunda oração ela tá completa, não falta nenhum termo nela. Repara agora a primeira oração, a oração aqui principal. Nós temos o sujeito, minha certeza, e nós temos um verbo de ligação. Só que a gente já viu que o verbo de ligação só pode ser usado quando a gente for ligar ali, tá? Um predicativo do sujeito ao sujeito. Então, se tá faltando, repare que o predicativo do sujeito da primeira oração é a segunda oração todinha. A mesma coisa vai acontecer aqui abaixo, ó. A previsão era primeira oração com o verbo era. Que todos fizessem a prova. Fizessem é o segundo verbo dando origem à segunda oração. Repara que a segunda oração está completa. Todos é o meu sujeito. Fizessem é o meu verbo. Quem faz alguma coisa, faz o quê? A prova, complemento do verbo fazer. Tá completo. O que não acontece com a oração principal? Repara aqui, ó. A previsão era. Previsão, nós temos aqui o sujeito e era é o verbo de ligação. O verbo de ligação só existe para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Está faltando o predicativo, porque o predicativo é a segunda oração todinha. Beleza? Bem, agora nós vamos ver aqui as apositivas. As apositivas são aquelas orações subordinadas, substantivas, apositivas que fazem função de quê? De aposto. Aposto. Então, olha só. As orações apositivas, elas funcionam como aposto. Se você lembra o que é o aposto no estudo do período simples, você deve lembrar que o aposto é aquele termo que se refere a um outro termo e ele se refere a esse outro termo para ampliar, explicar, justificar e enumerar esse termo. Então, ó, as orações apositivas, elas funcionam como o aposto de um termo da oração principal. As orações subordinadas substantivas apositivas são sempre justapostas. E vêm normalmente separadas por 2 pontos, né? Os apostos, né? Tanto no período simples quanto aqui no período composto, eles normalmente vão se apresentar, né? Separado por 2 pontos, travessão ou com o ponto e vírgula, e assim como ocorre no período ali simples. Olha aqui o exemplo. Só sei de uma coisa. Aí, olha, a coisa aqui, ó, tá sendo explicado com a segunda oração. O aposto é a segunda oração todinha. Que tá o quê? Trazendo uma explicação, uma ampliação do entendimento do que vem a ser essa coisa. Então, a oração em destaque, ela serve com aposto do substantivo coisa. Olha ali abaixo, a turma só me pediu isto. Ó, quem pede, pede alguma coisa. Pede o quê? Isto. Mas o que é isto? Ó, tá sendo complementado com a segunda oração todinha, que as provas sejam corrigidas a tempo. Se você reparar, essa oração em destaque, ela serve como aposto do pronome substantivo isto, beleza? Agora, um dos termos, aqui, né, o último termo que a gente estudou em análise sintática 1, e agora nós estamos vendo aqui em análise sintática 2, seriam ali o agente da passiva. Quando é que vai ter agente da passiva? Sempre o sujeito vai ser aquele que vai praticar a ação verbal. Às vezes a gente pode encontrar um termo que nós chamamos de agente da passiva. Agente da passiva é o termo que pratica a ação verbal quando nós temos um sujeito paciente. Então, observe aqui a explicação que eu coloquei. Agente da passiva é uma oração substantiva que a nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, não contemplou, mas cuja classificação aparece nas gramáticas normativas, já que são frequentes na língua portuguesa, na língua culta. Então cai em prova de concurso, tá? Elas aparecem justapostas e a agente da passiva, olha que observação bacana, sempre vão ser ali introduzidas pela preposição de ou pela preposição por, seguidas do pronome indefinido. No caso aqui das orações subordinadas, substantivas, que fazem aqui a função de agente da passiva. Olha aqui, ó, o quadro foi comprado.
Quem é o sujeito? O sujeito aqui é o quadro. Concorda? Mas se você reparar, o quadro não está praticando ação verbal, está sofrendo ação verbal. Então, nós dizemos que nós temos aqui o verbo na voz passiva. Beleza. Por quem que ele foi comprado? Por quem o pintou. Então, repare que quem está praticando a ação verbal de comprar é um outro termo que não é o nosso sujeito. Qual é o nome que nós damos a esse termo? Agente da passiva. Mas esse agente da passiva tem verbo, portanto, é uma oração subordinada à oração principal, tá? E ali nós temos a outra oração, o outro exemplo, né? A obra foi apreciada. Quem é o sujeito? A obra. Mas se você reparar, não é a obra que está praticando a ação verbal de ser apreciada. Ela está sofrendo a ação de ser apreciada. Quem é que está praticando a ação verbal de apreciar? O agente da passiva, que está sendo representado pela oração por quantos a viram. Tá ok? Orações reduzidas. O que vem a ser aí oração reduzida? Oração reduzida é toda vez que você tem a oração subordinada, sendo que essa oração subordinada, ela não é introduzida por uma conjunção e o verbo vai estar ali em uma das formas nominais. Toda vez que isso acontecer, nós vamos dizer que a oração ela tá reduzida. Olha o que eu trouxe aqui pra gente, ó. Diferentemente das orações desenvolvidas, o que é oração desenvolvida? Quando o verbo está conjugado e tem ali a introdução da oração subordinada por meio da conjunção. Até agora, nós vimos orações desenvolvidas. Por fim, podemos perceber que as orações subordinadas, elas podem aparecer com os verbos em suas formas nominais. A saber, quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio e o gerúndio, tá? Infinitivo, terminado em ar, é ir, particípio, ado e ido, e gerúndio, ando, endo, indo. Quando isso acontece, quando a oração subordinada, ela não é introduzida por conjunção, e ela aparece com o verbo em uma das suas formas nominais, seja infinitivo, seja particípio ou seja gerúndio, nós vamos dizer que é uma oração subordinada reduzida. Bechara, ele vai afirmar que as orações reduzidas se apresentam sem o conectivo, ou seja, sem a conjunção, e com o verbo em uma das formas nominais. E além disso, podem em geral ser desenvolvidos. Vamos olhar aqui a próxima página? Próximo slide, olha aqui os exemplos, tá? Vamos aos exemplos para a gente poder entender melhor. Olha ali, ó, penso estar pronto. Aqui nós temos uma oração subordinada reduzida. Nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro nós temos uma oração subordinada reduzida. Por quê? Não tem conectivo para ligar o verbo da primeira oração com o verbo da segunda oração. E o verbo da segunda oração, que é a oração subordinada, além de não ter a conjunção, ele está em uma das formas nominais. Qual forma nominal? Estar é o infinitivo. Diferente do que ocorre aqui, ó, nessa segunda oração. Nessa segunda oração tem aqui, ó, penso que estou pronto. Penso, tá? É a primeira oração que parte aqui, ó. Segunda oração, que estou pronto, com o verbo estar. Nós temos aqui a conjunção integrante que e o verbo estou está ali conjugado, tá? Bem, você consegue reconhecer duas orações? Penso mais estar pronto no primeiro exemplo e penso que estou pronto no segundo exemplo. Analisando ali o primeiro exemplo, veremos que penso seria a oração principal com o sujeito oculto. Quem pensa? Eu penso, ele está oculto, ele não está implícito, mas você consegue determinar por meio da desinência verbal, beleza? E estar pronto seria o objeto direto desse verbo penso da oração principal. Olha ali no primeiro exemplo, se você olhar aqui o primeiro exemplo, ó, penso, eu penso. Quem pensa, pensa alguma coisa. Pensa o quê? Penso, ó, no caso, estar pronto. Então, tá complementando o verbo da primeira oração. Dessa forma, nesse caso aqui, né, analisando isso aí, nós teríamos uma oração subordinada
substantiva objetiva direta, porque está complementando um verbo transitivo direto, mas nós chamamos de subordinada objetiva direta reduzida de infinitivo, porque não tem a presença da conjunção, tá? E o verbo está em uma das formas nominais. O segundo exemplo que nós vimos, né? Aqui, ó, o segundo exemplo, por penso que estou pronto. Nós temos o seguinte, ó, nos mostra a mesma oração, só que ela está desenvolvida, ou seja, com o verbo em sua forma flexionada, estou. Por isso, sua classificação para em oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tão somente, tá? No caso das orações substantivas, quando elas são reduzidas, são de modo geral, a maior parte vão ser reduzidas de infinitivo. Não fica difícil entendermos isso, uma vez que o infinitivo é a forma substantivada do verbo, pois é responsável pelo nome do verbo. É a forma como o verbo vai estar lá, por exemplo, no dicionário, uma forma não conjugada do verbo, tá ok? Bem, deixo aqui para você essa reflexão, né? Por que que é uma oração? Tudo que nós vimos até aqui. Por que que é uma oração? Porque tem um verbo. Para cada verbo ou locução verbal é o que nós chamamos, o que nós consideramos de oração. Por que que ela é subordinada? Porque ela efetua uma relação de dependência sintático-semântica, ou seja, ela supre uma necessidade sintática de algum termo que está faltando em relação à oração principal. Por que que é substantiva? Por que que nós chamamos de oração subordinada substantiva? Porque a função sintática exercida pela subordinada é de origem, é de natureza substantiva, ou seja, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, tá? Por que objetiva direta? Porque a função sintática exercida pela subordinada, por exemplo, faz ali a função de quê? De objeto direto. Por que reduzida de infinitivo? Porque o verbo está na forma nominal infinitiva. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal para que você possa ficar atento às outras aulas, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!